Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual, e mesmo que você acredite que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas, e às vezes até lugares que você pode ir acabam se tornando armadilhas mortais. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo eu vou te mostrar 3 histórias de lugares que você não pode ir, e a terceira história eu te garanto que é a pior de todas. A galera que cresceu durante os anos 90 provavelmente deve ter assistido um filme que passou várias vezes na TV, chamado de Free Willy. O longa conta a história do Jesse, um menino órfão que costumava viver na rua, e um dia ele é condenado a ter que trabalhar em um parque de animais marinhos, porque ele tinha vandalizado o local anteriormente. E lá, o Jesse conhece uma orca chamada Willy, que assim como ele também cresceu sem ter os seus pais. E por conta disso, os dois acabaram criando um vínculo especial, se tornando grandes amigos. E apesar desse filme ter marcado toda uma geração, na vida real pode ser bem perigoso se aproximar de orcas, e quem dirá criar uma amizade com elas. E esse primeiro caso se trata justamente disso, de uma única orca que causou a morte de várias pessoas em ocasiões diferentes. Essa orca até recebeu o apelido de baleia assassina, porém o que as pessoas não sabem é que na verdade esses animais não pertencem à família das baleias, e sim dos golfinhos, o que explica sua inteligência acima do normal. Tilicum é uma palavra originária do idioma Chinook, que significa família, e esse era o nome de uma orca macho, capturado no oceano quando tinha apenas 2 anos de idade, juntamente com outras 2 orcas, chamada Nandu e Samoa. E essas duas foram parar aqui no Brasil em um parque conhecido como Play Center. Já o Tilicum passou 1 ano vivendo em cativeiro após ser capturado, e depois disso ele foi transferido para um aquário público, localizado no Canadá. Então, um animal que estava acostumado a nadar livremente no oceano, caçando e interagindo com outros da sua espécie, de uma hora para outra teve que se acostumar a viver em um aquário apertado. Porém, esse não seria o último local em que o Tilicum passaria o resto da sua vida, pois retiraram ele desse aquário e fizeram uma longa viagem, o levando até o SeaWorld, localizado no estado americano da Flórida. E esse local é basicamente um parque de animais marinhos, bem parecido com aquele que o Jesse conheceu a Willy. E lá, as orcas são treinadas para participar de apresentações, que são assistidas por milhares de pessoas todos os meses. E se liga só nesse trecho em que uma orca usa sua nadadeira para dar um tchauzinho para as pessoas da plateia. Elas também fazem várias acrobacias e depois ganham peixe dos treinadores, como uma forma de recompensa por terem se apresentado. Mas agora falando do elefante na sala, esse tema divide bastante a opinião das pessoas. Alguns acham que é uma crueldade trancar orcas em aquários, da mesma forma que deixar passarinhos vivendo em gaiolas, enquanto que outras pessoas defendem esse tipo de prática, porque consideram importante que nós tenhamos contato com esses animais, visto que nunca poderíamos ver um pessoalmente se não pudéssemos ir até o oceano. E um dos argumentos usados pelos defensores é que uma pessoa que está se formando em biologia pode ir até um aquário para estudar de perto os animais marinhos, se tornando um profissional mais competente quando terminar a faculdade. Só que apesar de toda essa discussão, você teria coragem de se sentar nas primeiras fileiras do SeaWorld? Pois imagine que uma orca salte tão alta ao ponto de sair do aquário e cair em cima de você. Mas passando agora para as fatalidades envolvendo a orca macho chamada Tilicum, Kelty Barney era uma jovem de 21 anos, que trabalhava meio período como treinadora do Sealand of the Pacific, que é aquele aquário localizado no Canadá. O ano era 1991, e nesse período a orca Tilicum ainda não havia sido transferida para o SeaWorld na Flórida. A Kelly era uma estudante de biologia marinha, além de ser campeã nacional de natação, ou seja, ela era uma pessoa bastante qualificada para trabalhar como treinadora de animais marinhos. No entanto, até mesmo as pessoas qualificadas não estão isentas de cometer erros. E aí no dia 20 de fevereiro de 1991, Kelly estava andando na beira de uma piscina que tinha 3 orcas, com uma delas sendo o próprio Tilicum, e por um descuido, a jovem escorregou e caiu dentro d'água. O Tilicum puxou a moça pelos pés e levou ela até o centro da piscina, onde as outras 2 orcas se juntaram e começaram a afogá-la. Kelly gritou pedindo socorro, e os demais funcionários correram até a piscina. Eles usaram redes e tubos de resgate para tentar salvá-la, mas como se tratava de 3 animais imensos, que tinham uma força descomunal, não tinha nada que os funcionários pudessem fazer para impedir que as orcas afogassem a jovem, que nos próximos minutos acabou morrendo dentro da piscina. E é difícil de dizer o que estava se passando na cabeça das orcas, porém existe a possibilidade de que elas só estivessem tentando brincar, visto que até o presente momento não se tem conhecimento de nenhum ataque fatal de orcas em seres humanos no habitat natural delas, ou seja, fora de um cativeiro como aquele. E sim, galera, eu sei que existem relatos aí de orcas virando barcos por aí, porém isso precisa ser mais estudado para ver se é algo proposital ou não. Passando agora para 6 de junho de 1999, quase uma década depois do primeiro acidente, a orca macho Tilicum não estava mais no Canadá, e sim no SeaWorld, localizado na Flórida. E essa segunda morte que iremos acompanhar a seguir é repleta de mistérios, sendo que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Nesse dia, um homem chamado Daniel Patrick Dux, de 27 anos de idade, se escondeu no SeaWorld até que ele fechasse, e quando chegou de madrugada, o homem supostamente teria entrado dentro do tanque em que a orca Tilicum ficava. Então ele acabou sendo eliminado por ela, assim como aconteceu com a Kelly. Os funcionários do SeaWorld encontraram o corpo de Daniel pela parte da manhã. Ele estava sem as roupas e com marcas de mordidas espalhadas pelo corpo, e além disso ele se encontrava em cima da orca. E por mais que você fale aí nos comentários que não se deve entrar em um aquário de uma orca, claramente esse cara aqui não pensava que nem você. Mas a parte estranha nisso tudo é que existem funcionários que ficam lá durante
durante a madrugada, justamente para evitar que acidentes aconteçam nesse período noturno. Porém, ainda assim, nenhum deles disse que viu Daniel entrar no tanque. Fora que existem várias câmeras espalhadas pelo local, e até hoje as filmagens não foram divulgadas, pelo menos não para o público ou a mídia. Já as teorias mais populares sobre esse caso é que o Daniel estaria tentando escapar da polícia, porque ele havia acabado de sair da prisão. No entanto, isso não faz muito sentido. Afinal de contas, por que em tantos lugares para se esconder, ele iria entrar justamente no habitat de um predador daquele tamanho para ser finalizado? E também tem a teoria de que o Daniel tivesse achado que as orcas eram dóceis, e por isso ele entrou lá escondido, visto que durante a apresentação, os treinadores ficam perto delas e interagem de forma pacífica, o que supostamente teria feito o Daniel pensar que poderia fazer o mesmo. Já a última morte envolvendo a orca Tilikum aconteceu em 24 de fevereiro de 2010, a mais de uma década depois do segundo acidente. Dawn Bronchell era uma mulher de 40 anos, que treinava animais marinhos há muito tempo. Tanto é que ela tinha um cargo de liderança dentro do SeaWorld na Flórida. E durante um dos espetáculos, Dawn era a treinadora responsável por conduzir o Tilikum, fazendo ele realizar as acrobacias que as pessoas na plateia iriam assistir. No entanto, nesse dia, a orca não queria obedecer a Dawn de jeito nenhum. A mulher usava apitos para dizer o que queria que a orca fizesse. Porém, Tilikum estava agindo de maneira um pouco rebelde. E aí, Dawn chamou a orca para perto dela, na intenção de fazer carinho no animal, e assim tentar melhorar as coisas. E os treinadores costumam fazer carinho nas orcas para criar um vínculo com elas, visto que esses animais gostam bastante do carinho recebido dos humanos. Só que nessa ocasião, Tilikum mordeu o cabelo da mulher e a arrastou para dentro da água. Várias pessoas acompanharam tudo de perto, e os funcionários usaram diversas estratégias para tentar libertar a mulher, como ligar os sinais sonoros subaquáticos e também as sirenes convencionais, mas acabou que nada disso funcionou. Dawn perdeu a vida nesse dia e se tornou a terceira e última vítima da Tilikum. Já em 6 de janeiro de 2017, o SeaWorld anunciou que o Tilikum havia morrido por conta de uma infecção bacteriana, e no total essa orca macho teve 21 filhos, dos quais 10 deles ainda estão vivos até hoje. Mas voltando a falar de toda aquela polêmica que envolve o debate de criar animais em cativeiros, segundo o veterinário Milton Marcondes, que é o diretor de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, essa prática é muito ruim para a saúde dos animais. Abre aspas para o que o veterinário disse em uma reportagem para Super Interessante. O que se ganha em conhecimento sobre as orcas não justifica o sofrimento que elas passam sendo mantidas em cativeiro. A falta de espaço tem consequências físicas e psicológicas para as orcas. Por exemplo, na vida selvagem, apenas 1% dos machos têm a barbatana dorsal caída, que é um sinal de estresse. Já nos parques, praticamente todos os machos têm esse sintoma. O tempo de vida das orcas em cativeiro é de no máximo 30 anos, sendo muito menor que a sua média na natureza, que varia de 60 a 80 anos. Yorkshire Dales é o nome de uma das poucas regiões existentes em nosso planeta que ainda não passou por um processo de urbanização. Isso significa que ao ir até lá, você não encontrará todo aquele caos que tem nas grandes cidades, que envolvem crimes como assaltos, além do trânsito congestionado, poluição sonora e também uma péssima qualidade no ar que as pessoas respiram. Tudo por conta do excesso de emissão de gás carbônico, por meio das indústrias e dos veículos. Porém, em Yorkshire Dales, os moradores locais não sabem o que são essas coisas. Eles vivem em um lugar tranquilo cercado pela natureza, localizado no norte da Inglaterra. E como dá pra ver nessas imagens, as casas de lá são bem simples e pequenas, mas ainda assim eles têm acesso a várias comodidades modernas, como carros, energia elétrica e internet. Já a economia local gira em torno da agricultura, com a criação de vacas, bois e ovelhas, e também o cultivo de vegetais. Mas além disso, os moradores ainda costumam ofertar moradia para os turistas, como uma forma de complementar a renda no final do mês. E de acordo com um levantamento feito em 2016, Yorkshire recebeu quase 4 milhões de visitas naquele ano, o que gerou 252 milhões de libras para a economia local, fornecendo mais de 3.500 empregos na região. No entanto, quando alguns desses turistas decidiram visitar um penhasco, eles se depararam com uma placa assustadora, que mostrava o nome de 6 pessoas que haviam falecido justamente lá. Essa tragédia aconteceu há quase 6 décadas atrás, em junho de 1967. Era um sábado de verão em Yorkshire Dales. O dia estava bonito e sem nenhuma nuvem cinza no céu, o que significava que não iria chover naquela tarde. Então, para aproveitar o clima que estava propício a praticar atividades, 10 espeleólogos, que é o nome dado para aqueles que gostam de explorar cavernas, decidiram se aventurar na Mossdale Cave, que é considerada até os dias atuais a mais perigosa de toda a Grã-Bretanha. Mas para chegar lá, eles tiveram primeiro que fazer uma longa caminhada, indo até um enorme penhasco feito de calcário, chamado Mossdale Scare, que é justamente onde está localizada a caverna. E um dos motivos pela qual a Mossdale Cave é considerada a mais perigosa da Grã-Bretanha é porque ela tem um comprimento de quase 5 km. E só a título de comparação, a Nutty Put Cave, que é onde o cara morreu ao ficar preso de cabeça para baixo, tem cerca de 1/3 do tamanho da Mossdale Cave. Além disso, as passagens dessa caverna são na verdade muito apertadas, ao ponto dos espeleólogos terem que retirar
tirar as mochilas das costas e rastejarem pelo chão para conseguirem prosseguir. E como se algo assim já não fosse ruim o bastante, ainda existe um riacho que passa por dentro da caverna, o que significa que algumas áreas dela são inundadas pela água. Inclusive, essas filmagens que estão passando agora são reais, e mostram o interior da Mossdale Cave. E como está dando pra notar, parece que esses caras estão enfrentando uma enchente. E com certeza, esse é o principal motivo que colocou ela no topo da lista de periculosidade. Mas voltando a falar daqueles 10 espeleólogos de antes, David Adamson, de 26 anos, cujo nome está naquela placa que vimos antes, era quem estava liderando essa expedição. No entanto, apesar de estarem juntos nesse dia, os 10 espeleólogos pertenciam a grupos diferentes. 4 deles eram no grupo Happy Wanderers, enquanto que os outros 6 pertenciam ao Redford Pothole Club, que por sinal existe até os dias atuais, com um site e um grupo no Facebook. Então, antes de entrar lá para dar início à exploração, todos eles organizaram seus equipamentos, e também verificaram se havia trazido todos os itens necessários para se aventurar em um ambiente tão perigoso quanto esse, como cordas para escalar, lanternas para enxergar no escuro, além de comida e água potável, caso eles ficassem presos na caverna. E aí, após entrarem lá e explorarem a Mossdale por algumas horas, os 4 espeleólogos que pertenciam ao grupo Happy Wanderers decidiram voltar para a superfície, porque já tinham se divertido bastante e estavam satisfeitos. E também eles acharam que seria perigoso descer mais fundo. Porém, o David Adamson e os outros 5 integrantes do Redford Club continuaram dentro da caverna, porque o dia estava bem ensolarado quando eles entraram, e por isso não teria nenhum perigo de começar a chover, e a caverna acabar sendo inundada pelas águas do riacho. Já quando deu 5 horas da tarde, os 4 participantes do Happy Wanderers voltaram para a superfície e ficaram um pouco preocupados. Eles olharam para cima e perceberam que o céu estava cinza e que logo iria começar a chover. No total, eles ficaram cerca de 5 horas dentro da caverna. E nesse meio tempo, as nuvens foram se formando no céu azul, sem que eles pudessem notar porque estavam no subsolo. E dessa forma, aos poucos, aquele dia ensolarado de antes deixou de existir. E aí, 3 dos 4 integrantes do Happy Wanderers decidiram voltar para o vilarejo mais próximo, enquanto que uma moça chamada Morag Forbes, que era justamente a noiva do David Adamson, escolheu ficar para tentar ajudá-los. Mas como literalmente não existiam celulares naquela época, ela não tinha como ligar para as autoridades pedindo socorro. Então a moça correu até a fazenda Yarnbury, que fica a 3 km de distância da entrada da caverna. E lá ela usou o telefone fixo do fazendeiro para contactar as autoridades e contar o que tinha acontecido. Só que nesse meio tempo já tinha começado a chover e a caverna estava sendo inundada pela água aos poucos, aterrorizando todos que estavam dentro dela, que não sabiam o que iriam fazer para sair daquela situação desesperadora. Porém, eles não tinham outra opção a não ser a de continuar lutando, porque se desistissem, acabariam morrendo afogados. E por volta da meia-noite, o time de resgate que estava mais próximo finalmente conseguiu chegar no local. Mas eles tinham pouca experiência em resgatar pessoas de dentro das cavernas, e na verdade esses bombeiros eram aqueles mais tradicionais, que estão acostumados a atender ocorrências na cidade, como apagar incêndios e retirar gatos de cima de árvores. E aí 2 homens chamados Len Huff e Des Birch, que estavam comandando o resgate daquela noite, decidiram emitir um alerta geral, pedindo a ajuda de todos os espeleólogos que estavam em Yorkshire Dales, sendo que 2 daqueles integrantes do Happy Wanderers que haviam ido embora anteriormente, largaram tudo e voltaram correndo até a caverna para ajudar no resgate. Eles estavam bebendo em um bar e talvez não tenham percebido a gravidade da situação anteriormente. Já nas próximas horas, dezenas e dezenas de homens apareceram lá para se voluntariar no resgate, mesmo não entendendo nada sobre cavernas. Só que ainda assim eles conseguiram ajudar de uma forma ou outra, cavando uma vala para desviar o curso da água, impedindo que a caverna ficasse mais e mais inundada. A vala feita por eles tinha 10 pés de profundidade e quase 100 metros de comprimento, e alguns homens estavam cavando ela apenas usando as mãos, porque não tinha ferramenta suficiente para todo mundo. Já a equipe de resgate construiu uma represa improvisada no riacho. No total, eles utilizaram milhares de sacos de areia para bloquear a passagem da água. E todos os homens que estavam presentes no local passaram a madrugada inteira trabalhando pra caramba. Eles deram seu suor e sangue para tentar salvar a vida de outros homens que nem sequer conheciam. Mas em adição a isso, vários carros de bombeiros chegaram na entrada da caverna e começaram a retirar a água usando aquelas bombas elétricas. E agora que a Mossdale Cave não estava mais tão inundada como antes, os espeleólogos que vieram para ajudar seriam capazes de entrar nela para procurar os sobreviventes. Entre eles estava Jim Irie, um espeleólogo com muitos anos de experiência e que era amigo do David Adamson. Inclusive, o David até chegou a convidar o Jim para participar dessa expedição, porém o cara sabia dos riscos envolvendo a caverna e portanto não quis participar. Só que agora ele teria que entrar lá para procurar pelo seu amigo. E aí o Jim adentrou a caverna acompanhado de outros espeleólogos, que eram bem menos experientes do que ele. O Jim estava liderando o grupo e sabia que precisava manter todos esperançosos. E é por isso que ele disse que logo iriam começar a ouvir as vozes dos sobreviventes, conversando mais a fundo na caverna. Mas no fundo, ele sabia que as chances do David e dos outros terem sobrevivido
comando eram na verdade bem baixas, mas como ele era um bom líder, ele precisava manter a sua equipe motivada. E a partir desse momento, um homem chamado Tony Walton, que estava junto com o Jim, assumiu a dianteira e começou a rastejar por um túnel super apertado e na total escuridão. Eles ficaram cerca de 5 horas rastejando por esse túnel, até que finalmente conseguiram encontrar os 2 primeiros corpos. E o Tony teve que passar por cima desses 2 cadáveres para ser capaz de encontrar os outros 3, incluindo o do David Adelson. No entanto, ainda faltava localizar o 6º para confirmar a sua morte, que era um mergulhador especializado em cavernas, chamado John Ogden. Porém, como esse cara sabia mergulhar, ainda existia uma pequena chance dele estar vivo, pois ele poderia ter conseguido achar um bolsão de ar, que é basicamente um compartimento onde a água não chegou, e assim seria possível respirar até o resgate chegar, tipo esse cara aqui que sobreviveu no fundo do oceano usando um bolsão de ar. Mas antes que pudessem procurar pelo corpo do John, todos os espeleólogos tiveram que sair da caverna, porque aquela barragem construída com sacos de areia corria o risco de romper, e se ficassem ali, eles acabariam se tornando as próximas vítimas. Já nos dias seguintes, outros espeleólogos entraram na caverna e conseguiram encontrar alguns pertences do John, como um anel e uma bota. No entanto, não tinha nenhum sinal do seu corpo, e acredita-se que o cadáver do John tenha ido parar nas profundezas da caverna, onde ninguém nunca foi capaz de chegar. E durante os próximos 4 anos, a Moss Dave Cave permaneceu com a sua entrada selada para evitar mais tragédias. Só que em 1971, os amigos e familiares daqueles que morreram organizaram uma expedição para enterrar os corpos dentro de uma outra caverna que divide o mesmo sistema com a Mossdale Cave, visto que seria impossível de levar os corpos de volta para a superfície para enterrá-los em um cemitério. E essa foto que está aparecendo agora é do memorial para honrar a memória dos 6 espeleólogos que morreram lá dentro. Existe um grande rio que percorre vários países do continente africano. Seu nome é Limpopo, que no idioma tribal significa algo como Rio de Águas Fortes. O Limpopo tem 1.750 km de comprimento e percorre os países da África do Sul, Moçambique, Zimbábue e Botsuana. E como bem sabemos, o continente africano tem um clima bastante seco e com poucas chuvas, o que dificulta na hora de plantar alimentos e criar animais. Mas graças a esse rio, os africanos conseguem pegar a água para irrigar a plantação, dar de beber para os animais e também eles mesmos se hidratarem. Inclusive, existe uma história bem interessante envolvendo o rio Limpopo e o Vasco da Gama. Porém, não estou falando do time de futebol brasileiro, e sim do explorador português chamado Vasco da Gama. Ele se tornou o primeiro europeu conhecido a passar pelo rio, e até nomeou o rio como Espírito Santo. E basicamente, aquela velha mania dos portugueses de quererem colocar suas mãos em tudo. Dito isso, devolvam o nosso ouro. E eu tô brincando, viu? Mas algo que todos os africanos que vivem naquela região sabem é que o rio Limpopo é extremamente perigoso, e tudo isso por um motivo muito especial. O último caso do vídeo de hoje aconteceu no final de dezembro de 2009, quando vários amigos estavam comemorando o ano novo, e entre eles estava uma mulher chamada Mariska Buitendag, que trabalhava como garçonete e que tinha 27 anos. Acontece que naquela noite, todos eles beberam um pouquinho para celebrar a ocasião, incluindo o Peter Henning, que era o namorado da Mariska. E aí, como a mulher estava para lá de Bagdá, ela teve a brilhante ideia de pular nas águas do rio para comemorar o ano novo. Só que o namorado e os amigos dela, que provavelmente não beberam tanto quanto ela, não gostaram nem um pouco dessa ideia. Mas se você já teve o desprazer de ter que lidar com uma pessoa que está bêbada, você deve saber que é extremamente difícil de tentar fazer um bêbado mudar de ideia, pois é quase a mesma coisa do que dialogar com uma criança. Então por conta disso, o namorado e amigos de Mariska não conseguiram fazê-la mudar de ideia, e ela finalmente pulou no rio. E ao contrário do que se esperava, não aconteceu nada de ruim, e a Mariska decidiu tentar a sorte mais uma vez, saindo da água e pulando novamente no rio. Até que de repente, algo começou a puxá-la para baixo, e o sangue da mulher surgiu na superfície da água, deixando o namorado dela e os amigos desesperados, parecendo uma cena de terror, e eles não sabiam como reagir àquela situação. E aí Peter, o companheiro de Mariska, pulou na água para tentar salvá-la, porém já era tarde demais. O corpo da mulher havia sido levado pela criatura, mas afinal, qual seria o animal que atacou a Mariska? Acontece que o rio Limpopo recebeu o nome nada agradável de Rio dos Crocodilos, devido à grande quantidade desses predadores que vivem por lá, pois as águas são calmas, as margens lamacentas e também tem áreas com vegetação, o que fornece as condições ideais para os crocodilos se alimentarem, se reproduzirem e descansarem lá. E acabou que após a sua morte, Mariska recebeu uma indicação do prêmio Charles Darwin, e que é um prêmio verdadeiro. Ele é dado para uma pessoa que comete uma atitude tão burra que custa sua própria vida, ou até mesmo se impedir que você se reproduza. E isso pode ser considerado como uma seleção natural, onde os inteligentes sobrevivem e digamos que os não tão inteligentes acabam morrendo. Inclusive, o padre do balão chegou a ser indicado a esse mesmo prêmio, e ele só não ganhou porque estava fazendo uma atividade para arrecadar dinheiro para sua igreja. Além do mais, existem várias pessoas na África que atravessam um rio de barco e até mesmo a pé para entrar de forma ilegal em outro país, sem ter que passar pelas fronteiras, porque o rio Limpopo atravessa vários países da África, como eu havia dito antes. E talvez em um barco teria
a coragem de atravessar esse rio, e não é por causa dos crocodilos, e sim porque tem hipopótamos lá também, que podem facilmente virar o barco. Sendo que no ano de 1950 eles acharam até mesmo um tubarão vivendo lá. Mas antes que você diga algo, existem espécies de tubarões que conseguem sim viver na água doce por algum tempo, como o tubarão-touro, que foi o mesmo encontrado no rio Limpopo. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa para vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, qual desses 3 lugares você com certeza nunca colocaria os pés? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.